Galera, eu fiz um novo aporte no TRX F11, só que eu já quero começar quebrando uma impressão que pode enganar muita gente. Eu não comprei esse fundo porque ele pagou R$ 1,50 por cota nesse mês de julho. Esse valor, eu sei que ele foi extraordinário e não é o que eu espero receber todos os meses. E claro, não seria nada mal receber isso todos os meses, certo? Mas o que me fez aportar foi uma outra combinação. Contratos longos, vacância quase zerada, renda recorrente perto de 1% ao mês, na faixa de preço atual, e uma gestão que já mostrou capacidade de comprar, melhorar e vender imóveis com lucro. Mas não foi uma decisão sem ressalva, não. Tem dívida, tem uma operação bilionária recém-anunciada e tem risco também de execução. Então hoje eu vou te mostrar por que o aporte ele fez sentido para mim e principalmente o que pode fazer essa tese não funcionar para algumas pessoas. Antes da gente continuar, aquele aviso rápido. Esse vídeo mostra a minha leitura e a decisão que eu tomei para minha carteira. Não é uma recomendação para você comprar ou vender TRX F11. O fundo ele pode cair, o rendimento ele pode mudar e cada pessoa vai ter uma realidade diferente. E se você gosta desse tipo de análise, deixa o seu like e se inscreve no Direto no Bolso. Agora eu vou começar a te mostrar o que esse fundo ele realmente faz. Então já sabe, pega aí o seu pão de queijo, o seu cafezinho e vamos embora nessa análise. O TRX F11 é chamado de fundo híbrido porque ele não fica preso a um tipo só de imóvel. Tem varejo, atacarejo, hospitais, educação, logística, shopping e outros segmentos. E ele também não funciona como aquele fundo que compra um prédio e fica parado recebendo aluguel. A gestão é bastante ativa. Ela compra, desenvolve, financia e também vende imóveis quando entende que o ciclo daquele ativo acabou. Isso muda completamente o jeito de analisar. Eu não olho somente pro dividendo do mês. Eu quero saber quem paga os aluguéis, por quanto tempo esses contratos ficam de pé, quanto da carteira está vazia, como as compras foram financiadas e se a gestão consegue vender bem quando aparece uma oportunidade. Então, guarda essa ideia. O TRX F11 é um fundo de renda, mas parte do resultado também vem da reciclagem do patrimônio. E foi justamente essa mistura que chamou a minha atenção. Agora, olha esses três números aqui, porque eles resumem boa parte da minha tese. Primeiro, 73,1% da receita vem de contratos atípicos. Em português simples, são contratos feitos para imóveis muito ligados à operação do inquilino e que costumam ter multas mais fortes se a empresa sair antes. Segundo, o prazo médio da carteira passa de 13 anos. Mas isso também não quer dizer que o aluguel está garantido pelos próximos 13 anos, não. Muita coisa pode acontecer nesse caminho. O inquilino ele pode enfrentar algum problema, pedir uma renegociação no contrato, e esse contrato ele pode até mesmo virar uma disputa. Mas mesmo assim, fica bem mais fácil enxergar a receita que pode entrar daqui para frente do que num fundo cheio de contrato vencendo logo ali. E o terceiro ponto, mais de 80% dos aluguéis são reajustados pelo IPCA. Então, existe uma proteção contra a inflação ao longo do tempo. Para mim, esse conjunto pesa mais do que o dividendo pontualmente alto, porque é ele que ajuda a sustentar a renda nos próximos anos. A segunda coisa que me deixou confortável foi a ocupação. A vacância física estava em 0,67% e a financeira em 0,42%. Traduzindo, quase todo o espaço está ocupado e a perda de receita com a área vazia é muito pequena. O fundo também tem mais de 100 imóveis, centenas de inquilinos e presença em várias regiões. Isso reduz o estrago que um imóvel específico ele pode causar. Só que eu quero colocar um freio nessa palavra diversificação, porque ela não elimina a concentração. Quase metade da receita vem de São Paulo e atacadista mais varejo representaram quase metade da receita por atividade. Então eu vejo uma carteira ampla sim, mas eu não posso fingir que o risco sumiu. Se o consumo enfraquecer ou um grande grupo varejista tiver problema, o fundo ele pode sentir. A diferença é que hoje esse risco ele está espalhado por muitos contratos imóveis. Agora, vamos falar do que mais chama a atenção no fundo imobiliário, que é o rendimento. Em julho, o TRX F11 pagou R$ 1,50
centavos por cota. Para quem já tinha cotas, isso deve ter sido maravilhoso, mas esse número veio de um resultado extraordinário, ajudado pela venda de imóveis com ganho de capital. A própria gestão manteve o guidance entre 90 e 93 centavos por cota até dezembro de 2026. É nessa faixa que eu baseei a minha decisão, e não nesses R$ 1,50. Com a cota perto de R$ 91, essa distribuição recorrente aponta para algo próximo de 11,9% a 12,3% ao ano, numa conta simples e sem prometer que o pagamento ele vai continuar igual. O yield dos últimos 12 meses estava perto de 13%, mas ele já carrega distribuição extraordinária. Se eu usar esse número como se fosse algo garantido, eu já começo me enganando, porque, para mim, o jeito sensato é trabalhar com o que parece recorrente e tratar qualquer extra como se fosse extra de fato. No dia em que eu fechei essa análise, a cota estava na região dos R$ 91. No relatório de junho, a cota patrimonial aparecia perto de R$ 95. Usando essas duas referências, o fundo negociava com um desconto perto de 4%. Eu gosto de comprar com algum desconto, mas vamos ser honestos, 4% não é uma liquidação. E valor patrimonial também não é preço justo automático, porque depende de laudo, qualidade dos ativos, dívida e capacidade da gestão de transformar o patrimônio em renda. O que eu enxerguei foi um ponto de entrada razoável para um fundo líquido, com contratos longos e renda recorrente atrativa. Eu não aportei achando que encontrei dinheiro de graça. Eu aportei porque a relação entre qualidade, renda e preço ficou aceitável para o risco que eu estava disposto a correr. Aqui entra um ponto que, para mim, diferencia o TRX F11 de um fundo simplesmente parado. Em junho, a gestão concluiu a venda de 9 imóveis por R$ 672 milhões. O lucro estimado foi de R$ 230 milhões, ou R$ 3,68 por cota. Mais importante que o lucro isolado, parte do dinheiro, cerca de R$ 291 milhões, foi usada para quitar obrigações ligadas aos imóveis vendidos. Ou seja, a operação não serviu só para turbinar o rendimento. Ela também ajudou a reduzir dívida e liberar capital para novas oportunidades. Compra, recebe aluguel, vende quando aparece um preço bom e realoca o dinheiro. Claro que esse ganho ele não se repete todos os meses, mas a capacidade de realizar valor é um motivo legítimo para eu aceitar um pouco mais de complexidade no fundo. Só beber uma água. Vamos lá. O fundo também começou a sair daquela imagem de carteira concentrada em supermercado. Nos últimos movimentos, ele entrou em ativos como prédio do IMEC perto da Faria Lima, o Hotel Emiliano na orla de Copacabana, galpões ligados à Shopee e uma carteira ligada a self-storage. O imóvel do Emiliano, por exemplo, ele foi comprado por R$ 260 milhões e tem contrato de 20 anos e os primeiros 10 são atípicos. O aluguel mistura uma parcela fixa com outra ligada ao desempenho do hotel. Já os projetos com a Shopee são desenvolvidos sob medida e entram com um contrato de 10 anos depois da entrega. Eu gosto dessa melhora de qualidade e a entrada em segmentos diferentes. Só que quanto mais a gestão ela desenvolve imóveis, usa veículo indireto e cria renda variável, mais a análise ela deixa de ser simples. A carteira ela pode ficar melhor, mas a execução passa a valer ainda mais. Depois do relatório de junho, veio uma notícia grande de verdade. O TRX F11 anunciou uma operação de 1,435 bilhão de reais num complexo logístico em Guarulhos, com 3 galpões e mais de 237 mil metros quadrados de área locável. 2 deles estão ligados ao Mercado Livre e o terceiro ainda depende de desenvolvimento e condições para fechar. A qualidade parece forte, localização perto do aeroporto e das principais rodovias, padrão AAA em contrato atípico de 10 anos com o Mercado Livre. O pagamento também é parcelado, então não sai 1,4 bilhão de reais do caixa de uma vez. Só que, nesse caso, o tamanho se importa. O valor total anunciado equivale a algo perto de 1/4 do patrimônio líquido que o fundo tinha em junho. A apresentação fala em yield on cost de 14,51% nos primeiros 12 meses, mas o cap rate
médio estabilizado é de 8%. Para mim, é esse 8% que ajuda a enxergar melhor a renda do ativo depois dos efeitos iniciais. A operação ela pode gerar valor, mas virou o principal ponto que eu quero acompanhar. Agora, chegamos no ponto que me impediu de fazer um aporte maior, que é a alavancagem. No fim de junho, antes da operação de Guarulhos, o fundo ele tinha 2,63 bilhões de reais de saldo devedor em securitizações. Isso representava 28,19% dos ativos. Depois de descontar os investimentos com liquidez, a gestão mostrava alavancagem líquida de 17,14%. O lado positivo é que a necessidade de caixa para as amortizações dos 12 meses seguintes era de 79 milhões de reais, contra mais de 1 bilhão de reais em ativos com liquidez. Naquela fotografia, o curto prazo parecia administrável. O problema está no custo e no que vem depois. Quase metade da dívida era corrigida por IPCA mais 6,93% e a outra metade por CDI mais 1,94%. Com a Selic em 14,25%, dívida ligada ao CDI fica muito cara. Eu sei que a gente teve uma leve queda aí da Selic, mas ainda assim continua um valor considerável. E como boa parte dos aluguéis reajusta pelo IPCA, pode existir um aperto quando o CDI ele fica muito acima da inflação. Então, a minha leitura ela é simples. A dívida de junho parecia suportável, mas ela não pode ser usada para dizer que o fundo continua igual depois da aquisição bilionária. Eu preciso ver os próximos relatórios, o novo cronograma de pagamentos e como a gestão vai refinanciar essa estrutura. Além da dívida, eu anotei mais 3 riscos. O primeiro é concentração. O fundo tem muitos imóveis, mas São Paulo e os segmentos ligados a varejo e atacarejo ainda pesam bastante na receita. O segundo é renda temporária de desenvolvimento. Em alguns projetos existe renda mínima garantida durante a obra. Ela ajuda o caixa agora, mas não substitui a renda definitiva do imóvel pronto e ocupado. Atraso, aumento de custo ou dificuldade de locação podem mudar essa conta. E o terceiro é a complexidade. O TRX-F11 investe também por meio de outros FIIs, CRIs e veículos controlados. Isso não é necessariamente ruim, mas deixa mais difícil enxergar tudo numa olhada rápida. Quanto mais complexa a estrutura, mais eu vou cobrar a transparência da gestão e mais conservador eu fico no tamanho da posição. Então, sim, eu aportei, mas eu aportei sabendo que rendimento alto nunca vem sozinho. Juntando tudo, meu aporte teve 4 motivos. Primeiro, a renda recorrente. Está apoiado em contratos longos, majoritariamente atípicos e reajustados pela inflação. Segundo, a vacância está muito baixa e o portfólio ganhou escala. Terceiro, a gestão mostrou capacidade de vender imóveis com lucro e usar parte do dinheiro para reduzir obrigações. E quarto, a faixa de preço, perto de R$ 91, me ofereceu uma entrada razoável, com rendimento recorrente projetado perto de 12% ao ano pela faixa do Guidance. Isso não transforma o TRX-F11 no melhor investimento do mundo e nem torna a cota barata em qualquer preço. Para mim, a carteira fez sentido como posição de renda e crescimento patrimonial, mas com tamanho controlado, porque a operação de Guarulhos aumenta a importância da dívida e da execução. Resumindo numa frase, eu aportei pela qualidade da renda futura, não pelo dividendo extraordinário que já passou e, inclusive, eu nem consegui pegar, infelizmente. E o que faria eu parar de aportar ou até rever a tese? Primeiro, uma queda persistente do resultado recorrente abaixo do guidance, sem uma explicação temporária convincente. Segundo, aumento forte da vacância ou problema relevante com algum dos grandes inquilinos. Terceiro, uma piora material da alavancagem depois de Guarulhos, principalmente se o fundo depender de refinanciamento caro ou de novas emissões em condição ruim para o cotista. E quarto, projetos em desenvolvimento atrasando enquanto a renda mínima garantida faz o resultado parecer mais confortável do que realmente é. Se os contratos continuarem fortes, os ativos novos começarem a gerar aluguel de verdade e a dívida ficar sob controle, a tese ela segue fazendo sentido para mim. Se esses pontos piorarem
melhorarem juntos, o dividendo sozinho não vai ser motivo suficiente para ficar. Agora, eu quero saber de você, na sua leitura, o TRX F11, ele está aproveitando bem as oportunidades ou a gestão está aumentando demais a complexidade e a dívida? E você, já investe em TRX F11? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se a análise ela te ajudou, deixa o like, se inscreve no Direto no Bolso e compartilha com alguém que também acompanha fundos imobiliários. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve e bons investimentos!